Bom, cumprimentando a todos, especialmente todos os membros do Ministério Público Eleitoral, senhores servidores, senhores advogados. Naturalmente expresso a minha satisfação em mais uma vez estar atuando nesta Corte Eleitoral, né? Prazer enorme, é uma honra muito maior e esperemos que Deus nos oriente como sempre. Muito obrigado, vamos passar então o que nos interessa, propriamente dito, né? Nós temos a ata da sessão plenária 8.693, encaminhada já precedentemente, nenhuma colocação, de modo que ela está aprovada, né? Continuam adiados em razão de pedido de vista os processos números 39.473, 20.880, 45.877, 724, itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 da pauta física, e o 60.10.87, 60.10.07, 60.13.68, itens 1.1, 1.2, 1.3 da pauta eletrônica. E também com relação ao processo número 39.473, com vista para a doutora Vanessa, o turno será precedido de nova publicação, né? Sim, a pedido da própria vogal. E anunciei no adiamento do processo 601288, item 1.4 da pauta eletrônica, pedido da relatora, em atendimento a requerimento da parte. Então, eu anuncio aqui o julgamento com pedido de sustentação oral e também com preferência de julgamento. O item da pauta número 1.5, né? Que candidato ao assunto da prestação de contas, cargo de deputado estadual, requerente Edivaldo Pereira da Silva. E o relator é o doutor Jackson Francisco Coleto Coutinho, a quem passo a palavra. Bom dia a todos, bom dia servidores, advogados. Trata-se de uma prestação de contas da campanha eleitoral de Edivaldo Pereira da Silva, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Após irregular processamento, a CCIA, através do evento 1522822, emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela aprovação com ressalva das contas, por remanescerem inconsistências, sendo ela: 1. Descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas final. 2. A ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais, realizados com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. 3. Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. 4. A irregularidade do item 3, subitem 3, em que foram identificadas as seguintes omissões das notas fiscais relativas às despesas da prestação de contas para os fornecedores 05354-945/003-97, no valor de R$ 593,15, e do fornecedor, cujo CNPJ é 13.347.016.1000 ao contrário e 17, Facebook Serviços Online do Brasil, no valor de R$ 4.559,40, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso 1º, a linha G da resolução. A douta Procuradoria, em sua manifestação, opina pela aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504, combinado com o artigo 77, inciso 2º da Resolução 23.553, devendo ser determinado ao prestador o recolhimento dos seguintes valores: recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 5.570, despesa quitada com o Fundo Especial de Financiamento à Campanha. Após a publicação da inclusão em pauta de julgamento, o prestador de contas, através da petição de evento número 160-2172, suscita questão de ordem nos seguintes termos. Ele, no apontamento preliminar feitos pela CCIA, no item 1, número 2, letra A, há pedido para que se apresente documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
2. Acontece que a tabela apresentada no referido item ficou mal diagramada, sem que seja possível identificar com devida clareza quais os documentos estão sendo solicitados, haja vista que a tabela não possui cabeçalho de identificação das colunas, está cortada em algumas extremidades, suprimindo parte do texto, e há ainda aparente sobreposição de tabelas. Tudo isso, inclusive, destoa das outras tabelas apresentadas no checklist. 3. Ante a falta de clareza da referida tabela, estando a mesma ilegível, o prestador requereu que o item fosse republicado e aberto novo prazo para resposta, a fim de que houvesse clareza dos documentos a serem juntados. Salienta-se que os demais apontamentos constantes do checklist foram sanados ou respondidos e justificados nas petições, com documentação anexa pertinente ainda pelo envio da prestação de contas retificadora. 3. Em que pese o pedido para a republicação da tabela, o mesmo não foi apreciado. 6. Deste modo, a CCIA, em parecer conclusivo, considerou a resposta ao item 1, número 2, letra A, como ocorrência não sanada, opinando, ao final, pela desaprovação das contas. É o relatório. Doutor, 15 minutos, por favor. Bom dia a todos, excelentíssimos julgadores, representantes do Ministério Público, servidores, advogados e demais presentes. Basicamente, o doutor relator ele já tratou aqui da prejudicial que eu pretendo arguir, essa questão de ordem, né, e vou começar aqui a minha sustentação por ela, né. Faço essa prejudicial nos termos do artigo 938 do Código de Processo Civil e artigos 28, parágrafo 3º e 63 do Regimento Interno. Né? Porque, nesse caso dessa prestação de contas específicas, há aí, né, uma questão de cesseamento de defesa, porque não houve, né, oportunidade clara para o prestador de contas se manifestar acerca de determinados documentos. Né? Explico. Na tabela, no parecer preliminar, no parecer técnico preliminar, documento de ID 924172, mais especificamente no item 1, número 2, letra A, há uma tabela, né, que ela não aponta com clareza quais são os documentos que a CCIA está requerendo. Essa tabela ela não possui o cabeçalho ali de identificação das colunas, ou seja, essa tabela ela não tem lá, por exemplo, coluna que se destina a valor, coluna que se destina a nome, coluna que se destina a número de CNPJ. Não há isso nessa tabela. Ela está também cortada em algumas extremidades, sendo que há uma supressão do texto. Né? Então, ali no final da tabela, começa lá, serviços prestados, e aí não termina, porque há ali uma supressão do texto, porque a tabela está cortada nas extremidades. E, por fim, há uma aparente sobreposição de tabelas. Parece que há uma tabela dentro da outra tabela. Então, não há clareza na identificação de quais são esses documentos que estão sendo solicitados. Inclusive, em determinada parte da tabela, aparece o nome do próprio candidato, como se ele tivesse emitido uma nota fiscal para a campanha dele. Então, não há clareza nessa tabela para se apresentar esses documentos. Tendo em vista isso, o prestador fez, em petição fundamentada, assim que teve oportunidade, um requerimento de que essa tabela fosse, no caso, rediagramada e republicada e aberto um novo prazo para que ele pudesse se manifestar acerca desses documentos. Então, o prestador ele não se nega a apresentar os documentos, ele só precisa ter clareza de quais são esses documentos necessários à prestação de contas. Ressalta-se, inclusive, que todos os outros apontamentos feitos pela CCIA foram respondidos na mesma petição, porque aí todas as tabelas estavam claras, todos os documentos foram, então, apresentados tempestivamente. Esse pedido, como o relator ressaltou, ele não chegou a ser apreciado. Então, a CCIA deu o parecer técnico conclusivo e considerou essa ocorrência, né, a que se refere essa tabela, como não sanada, sendo que o prestador não teve oportunidade clara de se manifestar acerca desses documentos. O parecer ministerial, né, pediu, então, a restituição dos valores referentes a essa tabela. E aí, de novo, né,
de forma injusta, porque o prestador não tinha como apresentar esses documentos se ele não tinha clareza de quais documentos eram. É importante ressaltar aqui que o artigo 72 da Resolução 23.553, 2017, ele diz lá no caput que os documentos, né, nessas diligências, que os documentos devem haver perfeita identificação dos documentos solicitados. Esta é a palavra, perfeita identificação dos documentos. E com todas as vênias que eu tenho à CCIA, essa tabela específica, ela está longe de uma perfeição, ela está longe de apresentar com clareza quais são esses documentos necessários à prestação de contas. Então, dessa forma, vislumbra-se que se impõe aqui um prejuízo imenso ao prestador, porque a CCIA apontou pela desaprovação das contas, o Ministério Público pela aprovação com ressalvas e pedindo restituição de valores, né? Sendo que o prestador não teve oportunidade clara e adequada de apresentar esses documentos, porque simplesmente não sabia quais eram esses documentos. Então, excelências, é necessário aqui que haja a republicação, em um juízo de ponderação aqui de razoabilidade, que haja a republicação dessa tabela, para que aí sim o prestador possa se manifestar adequadamente sobre esses documentos, tendo certeza e clareza de quais são esses documentos, para que ele possa, então, sanar esta ocorrência. Ademais, né, superado esse quesito, há dois documentos que tanto o parecer técnico quanto o parecer ministerial apontam não estarem nos autos, juntados nos autos, mas eles estão, né, que é o extrato bancário da conta corrente e outros recursos, que está lá no ID 10.31.17.2, e uma nota fiscal do Facebook, que está no ID 10.51.87.2. Então, esses dois documentos, tanto os dois pareceres apontam que não estão nos autos, mas eles se encontram, sim, juntados aos autos, né, já há algum tempo. O único documento que, de fato, não está nos autos é uma nota fiscal emitida pelo supermercado Nilo, no valor de R$ 593,15, da qual, de fato, a campanha não tem conhecimento, porque quando a CCIA apontou que havia essa nota fiscal, nós procuramos o mercado disse que não emitiu essa nota fiscal, então a campanha também não fez compras nesse mercado, mas por ser um valor ínfimo, que não representa sequer 0,5% do valor total da prestação, mas a campanha não tem conhecimento dessa nota de fato, então essa nota de fato não está nos autos. Então, excelências, no mérito, por entender que as demais impropriedades apontadas aí pelo setor técnico, também pelo Ministério Público, elas não são suficientes para macular a prestação de contas, pugna-se, então, pela aprovação das mesmas. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, doutor Nete, procurador eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento ao doutor advogado, aos julgadores desta casa, na pessoa de seu relator, doutor Jackson, os demais advogados aqui presentes, servidores e público em geral. Eu gostaria de fazer algumas indagações ao ilustre causídico, no sentido de que me fossem, por gentileza, esclarecidos os itens em que está subsistindo a vossa impugnação, porque, ao que me consta, o item 3.3, que é exatamente esse item que traz o valor do supermercado, de R$ 593, correto? Correto, mas a tabela diagramada, essa do supermercado... Não, essa do supermercado me parece que não há discussão. Não há discussão. Perfeito. Uhum. É isso que pretendo esclarecer. E com relação ao fornecedor Facebook, no valor de R$ 4.559,40, essa nota está nos autos. Como? Desculpa. Essa nota fiscal está nos autos. Está nos autos. Vossa Excelência disse que essa nota está nos autos. ID 10.51.872. 10.51.872, perfeito. Isso, ela foi juntada através do SPCE, então ela está no link. Se não me engano, nesse ID, ela está no terceiro link. Na questão de ordem que eu apresentei peticionado dentro do processo, aliás, numa outra petição eu informo que
que essa 5, essa nota está lá e aponto corretamente o link. Ah, pois é. Aqui, veja só as dificuldades práticas também de se trabalhar com esse tipo de situação. Aqui nós temos cerca de 15 links. Então, até tentei localizar, mas realmente, enfim, esse foi um momento que imagino o Ministério Público já tenha feito, mas que também deixo claro à Corte que podem ocorrer equívocos, assim como nós, muitas vezes, evidenciamos documentos que estão juntados aos autos e que a CCIA do tribunal não localiza. Exatamente porque existe uma dificuldade operacional de se trabalhar com diversos links, né? Muitas vezes o sistema ele apresenta interrupções, lentidão, então, sem prejuízo de que efetivamente esse documento possa estar aos autos, que imagino certamente nosso ilustre relator deve haver se debruçado. Gostaria então de questioná-lo especificamente com relação ao item 1.2, que diz respeito a irregularidades com os recursos do FEFEC, no valor de R$ 5.570, correspondentes a 1,32% do total de recursos, em que ficou aqui, pelo menos a nível de parecer ministerial, esclarecido no sentido de que não foram apresentados documentos fiscais. Então, essa é a tabela que está mal diagramada, que não apresenta ali com clareza quais são esses documentos. Que se o senhor tiver com parecer preliminar aí... Mas essa relação consta no próprio corpo do parecer ministerial. Consta, eles copiaram e colaram a tabela. Isso. É essa tabela. E por essa tabela não se pode identificar? Veja, ela não traz uma identificação clara. Né? Há aqui algum, por exemplo... Há nomes, há indicações dos nomes dos prestadores, dos serviços prestados por terceiros, há os cheques, há a agência bancária, há o número da conta. Por exemplo, aqui onde tem Flávio Souza Barbosa, Perfeito. Na descrição tem Virgínia França dos Reis Prazeres, por exemplo. Perfeito. E quais foram os... Por exemplo, logo abaixo dessa coluna, dessa linha, aliás, tem o nome do próprio candidato. Então, por não ter uma clareza, achei por bem fazer um pedido que foi razoável, e proporcional, e que não traz nenhum prejuízo para a prestação de contas. Pelo contrário, esclareceria a prestação de contas e apresentar esses documentos. Perfeitamente. Levaria isso plenamente em consideração de Vossa Excelência, caso tivessem efetivamente sido prestados esclarecimentos específicos sobre a relação e eventuais documentos fiscais de Flávio Souza Barbosa, Virgínia de França dos Reis Prazeres, no valor de R$ 800, por 2 cheques, cada um de R$ 400, no Banco do Brasil, agência 7140, na conta 7003 e na conta 7004. Meu questionamento é: por que o prestador nada falou especificamente sobre isso? Exatamente porque decidiu por não se pronunciar, esperando que essa tabela fosse republicada. Por quê? Se está claro no processo e foi conferida a oportunidade de defesa ao prestador até este momento, por que isso não foi apresentado? Nem aqui. Não foi apresentado, Excelência, porque se esperava que fosse republicado. Porque necessariamente, pelo menos para mim, não parece claro, né, de acordo com a legislação, que essa tabela esteja aqui, que ela coadune com o resto. Porque se o senhor observar as outras tabelas que estão no CCIA, elas estão muito mais claras, muito mais identificadas. Esses documentos. E por esses documentos não estarem tão claros assim, achei melhor, para ter clareza, para ter certeza de quais são esses documentos, me manifestar com a republicação deles. Muito bem, eu levo em consideração perfeitamente as razões de Vossa Excelência. Ao meu ver, o que aqui se discute, então, seria uma legítima expectativa do prestador, no sentido de que isso pudesse ter sido administrativamente revisto pela CCIA e republicado. Correto, seu legítimo direito assim compreender, mas com as devidas vênias, o entendimento ministerial, ele realmente no ponto subsiste, porque, acredito eu, estão claras as informações em que pese essa expectativa de republicação.
Foram esclarecidos que são documentos de natureza fiscais, aos nomes, aos valores, às contas, ao banco. Penso que, em que pese, ainda que fosse o caso da CCIA efetivamente ter que republicar, penso que ainda assim me questiono onde estaria o prejuízo à defesa, uma vez que nós estamos dentro de um processo judicial em que esses documentos efetivamente podem ser, em alguma medida, juntados pela parte, né? Enfim, algo que até muitas vezes se discute sobre a tempestividade dessas juntadas, o efetivo apreciação, mas, enfim, penso que o caso poderia ter sido melhor trabalhado pela parte, dado a necessidade de também termos uma visão no sentido de termos limites bem estabelecidos para fiscalizações de recursos públicos, né, em que há até uma exigência de um trabalho mais próximo do Ministério Público. Efetivamente, eu vou ter que me filiar realmente às razões, sem prejuízo de ter devidamente considerado todos os argumentos de Vossa Excelência para, se fosse o caso, corrigir eventual injustiça do parecer. Então, com as devidas vênias ao doutor advogado, eu manifesto pela manutenção do parecer escrito, no sentido da aprovação das contas com ressalvas, apenas consignando a devolução dos recursos identificados. Eis o parecer ministerial. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria saber, eu não entendi a parte do Facebook, qual que foi o seu parecer com relação ao... Veja, o ponto especificamente sobre o Facebook, eu compreendo que pode ter sim ocorrido uma falha, busquei identificar aqui no momento, explanei as razões pelas quais não o fiz, porque são diversos links, não há nenhuma identificação, o próprio doutor não saberia me dizer qual que é o endereço específico do link, teríamos que abrir um a um, e acho que esse é o momento que já foi, né? É o terceiro link. Terceiro link. Então, muito bem, vamos. Não, é porque entendo, desembargadora Marilson. Eu entendo que não foi identificado pelo Ministério Público. Como o Ministério Público não identificou, o parecer consigna ressalva, mas sem prejuízo de que possa ter ocorrido um equívoco de fato, né, do fato, no parecer ministerial, porque, assim como a CCIA, nós também estamos passíveis a falhas. Então, imagino que, se isso efetivamente estiver nos autos, pode ser levado em consideração. Contudo, no que diz respeito aos itens relacionados a esses documentos fiscais, da tabela em que se discute a qualidade de identificação das informações requisitadas por essa tabela, em que o ilustre advogado aduz que não houve uma identificação clara, porque isso deveria ter sido republicado, e a visão ministerial, no caso, é que a questão estava clara, ficou clara ao longo de todo o processo, inclusive no próprio parecer do Ministério Público, e que ainda que não tenha ficado clara no questionamento feito pela CCIA, o ficou no curso desse processo. E ainda assim, em que pese, nada foi ainda esclarecido no ponto, né? Então, por isso também não vislumbraria um prejuízo à defesa, no sentido de que fosse necessária essa republicação. Então, só realmente nesse ponto, né, é que não discordo do doutor advogado, no sentido de que não estariam esclarecidas. Então, eu penso que sim. Mas a questão do Facebook em específico é algo que eu penso até o doutor Jackson já está aferindo. Se efetivamente tiver, o Ministério Público entende que deve sim levantada a ressalva, mas que nesse ponto das tabelas, que foi especificado aqui como item 1.2, no total de 5.570, isso subsistiria. E, além disso, as do supermercado, que o doutor advogado menciona que, por ser um valor ínfimo, não estaria impugnando. Então, basicamente, eis a situação do caso. Obrigado, senhor presidente. Mantido pela aprovação com ressalvas, mesmo que não esteja a nota do Facebook. Ou seja, se não tiver a nota do Facebook, ainda assim é pela aprovação, com ressalvas. Doutor relator, com a palavra. Primeiramente, vamos enfrentar essa questão de ordem, para depois a gente entrar no mérito da prestação de contas, tá? Questão de ordem. Sustenta o requerente em questão de ordem o cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado o pedido inserido no bojo da resposta ao relatório preliminar para expedição de diligência,
para que fosse republicado e aberto um novo prazo para resposta, em razão de que, na visão do peticionante, abre aspas, a tabela não possui cabeçalho de identificação das colunas, está cortada em algumas extremidades, suprimindo parte do texto e ainda aparente sobreposição de tabelas. Pois bem, antes de enfrentar propriamente a questão de ordem, é preciso contextualizar o ocorrido. O relatório preliminar para expedição de diligência foi expedido pela CCIA dia 18 de 12 de 2018. No mesmo dia, o relator à época, Dr. Ulisses Rabaneda, proferiu decisão, determinando a intimação do prestador para, no prazo de 3 dias, manifestar-se. No dia 8 de 1 de 2019, foi publicada a intimação do candidato na forma prevista na resolução do TRE 2231, que trata do recesso forense. No dia 21 de 1 de 2019, o candidato apresentou sua manifestação através dos eventos 103.1972 e 103.1022, sendo certificada a sua tempestividade. A CCIA emitiu um parecer conclusivo no dia 9 de maio de 2019. No dia 14 de 5 de 2019, foi encaminhado o Ministério Público para emissão de parecer. Foi publicada a pauta para julgamento no dia 24 de maio de 2019. No mesmo dia, foi suscitada a questão de ordem. Nesse passo, conforme declarado pelo peticionante, em sua peça de resposta aos quesitos da área técnica, requereu republicação e dilação de prazo para a resposta, sob a alegação de que o quadro apresentado não estava legível e que a tabela não possuía cabeçalho de identificação das colunas. Algumas extremidades estariam cortadas, haveria supressão de parte do texto e ainda de aparente sobreposição de tabelas. Todavia, não é o que se constata ao acessar o item 1, subitem 2, item A do relatório preliminar para diligências, ID 924222, que, aliás, é o mesmo reproduzido no parecer ministerial do evento ID 1558522, em que consta da letra A solicitação de documentos fiscais que comprovassem as despesas constantes da tabela abaixo. Na tabela, bastava a aplicação de zoom para que fosse possível obter detalhadamente o que foi solicitado pela CCIA. Somente a título de esclarecimento, foram solicitados comprovante de 4 despesas, e nelas constam tipo de despesa, data, valor, nota fiscal, contratado, descrição da contratação, fonte de origem, forma de pagamento, banco, agência e conta corrente. Como se vê, mais detalhado impossível, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, por força do parágrafo 3º do artigo 72 da Resolução 23.553, determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de documento, os autos serão remetidos para a unidade ou responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo acerca das contas. E conforme demonstrado entre o pedido de ID no bojo da resposta ao relatório preliminar 21 de 1 de 2019 e o pedido de pauta, questão de ordem, 24 de maio de 2019, houve o prazo mais do que suficiente para que o prestador prestasse seu esclarecimento ou demonstrasse as suas dificuldades. Por essas razões, rejeito a questão de ordem. É como vota essa questão de ordem. Questão de ordem, né? Rejeitando, né? Doutora Maria, sim. Perdão. Diante dos esclarecimentos, né, trazidos na sustentação do outro representante do Ministério Público, eu acompanho o relator. Doutor Ricardo? Relator. E doutora Vanessa? Com o relator. Doutor Antônio Veloso? Todos? Com o relator. Relator, né? Então, está rejeitada. Esperei. Unanimidade a questão de ordem. Pode ir? Superada a questão de ordem, eu passo ao mérito. A arrecadação e os gastos de recursos dos partidos e candidatos, bem como a prestação de contas das eleições de 2018, estão disciplinados na resolução TSE 23.553.
Assim, conforme relatado, após regular processamento da prestação de contas, referentes ao recurso arrecadados e despesas efetuadas por ocasião das eleições de 2018, a área técnica desse tribunal e o Ministério Público Eleitoral se manifestaram de forma convergente pela aprovação com ressalvas da contabilidade por ainda persistirem inconsistências e irregularidade, sendo elas: 1. Inconsistências apontadas no item 1, subitem 1 e 3, por descumprimento do prazo para entrega respectivamente da prestação de contas final e dos relatórios financeiros. Aqui eu trago o artigo 52 e 50 da resolução. Embora em conteste a estipulação de prazo, tal inconsistência constitui falha meramente formal, não possuindo gravidade suficiente para impor a desaprovação de contabilidade, tendo em vista que não prejudicou o objetivo da norma, que é dar publicidade do recebimento de recursos financeiros pela campanha. Aí eu trago uma jurisprudência. Assim, a extrapolação do prazo na entrega de prestação de contas final e de relatórios financeiros de campanha constitui mero erro formal, que não comprometeu os fins almejados da norma. 2. A irregularidade apontada pela área técnica diz respeito à ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com o recurso de Fundo Especial de Financiamento da Campanha, conforme consta do parecer conclusivo ID 152-2822. Em referido demonstrativo, restaram sem a comprovação da regularidade dos gastos eleitorais realizados com o recurso do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, efetivadas através do cheque 850004 no valor de R$ 3.970, cheque número 850091 no valor de R$ 300, cheque número 850015 no valor de R$ 400 e cheque número 850071 no valor de R$ 200. Todos da conta corrente 7004 da agência 7140 do banco 001 e os pagamentos com outros recursos efetuados através do cheque 850064 no valor de R$ 300 e efetivado através do cheque 850197 no valor de R$ 400. Conta corrente 7003 da agência 7140 do banco 001. A irregularidade em valores globais de campanha pode ser enquadrado como de pequena monta, na linha da jurisprudência dessa Corte, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a imposição tão somente de ressalvas. Todavia, é imperiosa a determinação para o recolhimento dos valores com recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, não comprovados no valor de R$ 4.870 ao Tesouro Nacional. Esclareço que a divergência de R$ 700 no valor a ser recolhido pelo Tesouro Nacional, determinado no parecer ministerial, no valor de R$ 5.570, e eu aqui apresentado de R$ 4.870, é o resultado da exclusão das despesas pagas através de fontes de outro recurso, conforme consta nos quadros apresentados nos pareceres da CCIA e no ministerial. Também, no sentido de imposição de ressalvas, a irregularidade apontada na letra E do item 1, subitem 3, relativa à ausência do extrato da conta corrente 7001, dígito 7, de outros recursos. Todavia, a área técnica desse tribunal e o parecer ministerial relativizaram a ocorrência por ter acesso aos extratos eletrônicos, constituindo assim mera irregularidade formal. Pela relativização da apresentação dos extratos bancários, quando disponíveis a esse tribunal por meio eletrônico, é o aresto relativo às eleições de 2018. Aí aqui eu trago uma jurisprudência que considera como vício sanado. Tá? Assim, quanto ao ponto, merece ressalvas a irregularidade. Por fim, foram identificadas omissões e despesas na prestação de contas mediante confronto dessas com informações voluntárias de campanha ou notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissões de gastos eleitorais referentes aos fornecedores de CNPJ 05-354-945/003, traço 97, no valor de R$ 593,15, e do fornecedor CNPJ do Facebook, né, Serviços Online do Brasil, no valor de R$ 4.559. E aqui eu abro um parênteses que eu até tentei, quando eu fiz o voto, eu também não apurei,
E aqui, nesse momento, também não encontrei essa nota fiscal. Você encontrou? Tá, em qual item? Tá, no ID 105.1872, no terceiro link. Tem a nota, cópia do cheque, a nota fiscal e recibo. Doutor Jackson, me permite uma parte? Ah, O extrato bancário da conta Outros Recursos também consta dos autos. Mesmo que o senhor relativizou aí a coisa, mas ela consta dos autos. O protocolo é uma petição depois da questão de ordem, indicando o extrato e a nota fiscal do Facebook, com o link. de qualquer forma, o meu voto aqui está no sentido da aprovação de contas com ressalvas, e estou determinando só a devolução de 4.870, que é com relação ao item 2, tá? Então, eu não estou levando em consideração esse do Facebook. Então, o meu voto é no sentido de determinar, de aprovar as contas com ressalva e determinar a devolução do valor de 4.870, que é o valor apurado no item 2 do meu voto, que é a ausência de comprovação dos gastos realizados com o Fundo Especial de Financiamento da Campanha, que eu estipulei ali os cheques efetivados através do cheque 85004 no valor de 3.970, o cheque no valor de 850.091 no valor de R$300, cheque 850.015 no valor de R$400 e cheque 850071 no valor de R$200, tá? Então é só com essas ressalvas e com essa devolução que eu estou concluindo meu voto. Então não estou levando em consideração o Facebook, tá? É como voto. Doutora Marilson, como vota? Acompanhe o relator. Doutor Ricardo Gomes? Doutora Vanessa? Doutor Antônio Veloso? Com relator. Por unanimidade, doutora, questão de ordem /preliminar, né? Aceitada também a unanimidade, e também a unanimidade foi, nos termos do voto do relator, aprovado com as contas com ressalva. Os termos também... Senhor presidente, só uma questão, parece-me que Vossa Excelência chamou a doutora Vanessa, e aí ela voltou, parece-me que 2 vezes, só para não ficar nenhuma inconsistência com relação a isso, eu chamei a desembargadora Marilson, doutor Ricardo, doutora Vanessa, enfim, nós não ouvimos muito claramente aqui, estamos a conversar sobre isso. Peço escusas, mas só para esse esclarecimento, porque pensamos que ela foi chamada ao invés do meu nome, e aí ela acabou votando 2 vezes. Doutora Vanessa, por favor, esclareça o que aconteceu. Não, então, eu respondi 2 vezes. Marilson, acho que o senhor chamou, e eu escutei Vanessa, eu falei com o relator e depois acabou suprimindo o voto da doutora. Não tem problema. Mas, de qualquer maneira, eu acompanho... Até pela ordem, né? Até pela ordem de julgamento, o relator lá, o próximo é aqui, então não tem problema nenhum. Obrigado. Essa é a conclusão do julgamento, doutor. Também, doutor Jackson, do PJE, o 1.6 do processo 0601, 143, 33, etc. Embargos, declaração, prestação de contas, embargante Rodrigo Alves Vieira. E anotado aqui que pelo caso de seus embargos, sem manifestação do parecer, palavra Vossa Excelência. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Rodrigo Gomes Vieiras em face do acórdão ID 110.6222 proferido por esse tribunal, o que restou assim emendado. Eleições de 2018, prestação de contas, cargo de deputado estadual, omissão na apresentação, declaração de contas não prestadas, sanção aplicável, impedimento de obtenção de captação eleitoral pelo período da legislatura respectiva, persistência após esse período até que sanada inadimplência. Em razões do recurso
aduz omissões no acordo, que deverá ser suprida para corrigir premissa fática equivocada. O embargante fez ainda um pré-questionamento, dado o efeito efligente, foi submetido ao Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, se manifestou ou declarou não ser parte nesses autos, devolvendo sem manifestação. É o relatório. Com a parecer, com a palavra. Posso? Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão, consoante o disposto no artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1022 do Código Civil. Analisando o recurso apresentado, denota-se que o embargante pretende um novo julgamento das contas, para que sejam apreciados documentos apresentados apenas na véspera da data designada para a sessão de julgamento. Então, sem mais delongas, até para a questão de otimização, eu estou com esses argumentos negando... Desprovendo, né? Na verdade, rejeitando os embargos, né? Eu provei, desprovei, rejeita. Alguma divergência, não? Então, por unanimidade, rejeitado os embargos, temos o voto do relator. Último processo físico. Também da relatoria do Dr. Jackson, o último processo físico, 2.5, processo 5696, prestação de contas do Partido Político Exercício Financeiro 2014, do PSB Mato Grosso. E o parecer pela desaprovação, com a palavra, excelência. Trata-se de prestação de contas do Partido Social Brasileiro, representado pelo seu diretório estadual, referente ao exercício 2014. O requerente apresentou suas contas na data de 30 de 4 de 2015, carreando para os autos os documentos de folha 03111. Em 27 de 7 de 2015, a CCIA efetuou um checklist das peças apresentadas e destacou a necessidade de complementar a documentação contábil. Por meio de despacho proferido no dia 28 de julho de 2015, o então relator do feito determinou a intimação do partido, bem como de seus dirigentes partidários, devidamente representados por advogados, para que atendesse ao comando do órgão técnico, assinalando-os prazo de 20 dias. A agremiação, representada por advogado, trouxe para o feito novos documentos, conforme consta das folhas 145, 200/278. Os dirigentes partidários mantiveram-se inertes às respectivas intimações. O relatório preliminar, datado do dia 20 de março de 2017, a CCIA apontou várias impropriedades nas contas auditadas, ponderando por diligências. Na mesma data, o então relator determinou a intimação dos dirigentes partidários e da agremiação para se manifestarem sobre o parecer da CCIA. Na data de 26 de 4 de 2017, o partido isoladamente requereu a dilação do prazo para responder às diligências técnicas, sendo-lhe fixado o prazo de 5 dias a partir da data da sua intimação. Por intermédio da petição de folhas 322/324, protocolizada no dia 9 de maio de 2017, a grei partidária apresentou suas considerações sobre as pendências apontadas, acompanhadas dos documentos de folhas 325/357. O relatório técnico conclusivo, datado de 21 de julho de 2017, complementado à folha 382, a CCIA concluiu pela reprovação das contas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria sinalizou pela citação do partido e de seus representantes partidários, para que se apresentasse defesa no prazo de 15 dias. Apresentasse defesa nos prazos... Observando as citações dos dirigentes partidários, não lograram êxito na data de 5 de 11 de 2018. Na data de 5 de 11 de 2018, o relator determinou que novo ato citatório fosse realizado,
tornando por base todos os endereços pessoais e profissionais dos mesmos, declinados nos autos. Quanto ao partido, comprovada sua representação processual, desde o início, foi-lhe determinada a intimação via DJE. Conforme documentos de folha 426/444, todos os documentos citados, todos foram citados e o partido intimado, no entanto, quedaram silentes quanto à necessidade de atender às diligências indicadas pela CCIA. Em parecer lançado, as folhas 447/450, a Procuradoria Regional se manifesta pela desaprovação de contas auditadas, com a consequente suspensão de repasse pelas cotas do fundo partidário pelo prazo de 8 meses e a devolução ao Tesouro Nacional da importância de R$ 111.361,78. Dando por encerrada a instrução do feito, esse relator concedeu prazo comum de 3 dias para apresentação de alegações finais, transcorridos em autos para o partido dirigente, somente a PRE ratificou o parecer pela desaprovação. É o relatório. Tiro a palavra, senhores. Eu vou ser bem breve e vou otimizar. Meu voto é no sentido é convergente ao parecer ministerial. Eu estou reprovando as contas do partido e, na verdade, eu só estou discordando do eminente procurador na questão da suspensão, que eu tô suspendendo pelo prazo de 3 meses, certo? E determinando o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 111.361,78. É como voto. Pela reprovação, né? Desembargadora Marilson. Acompanha o relator. Doutor Ricardo. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio. Relator. Luiz. Com o relator, senhor presidente. Por unanimidade, então, desaprovou as contas do Partido Socialista Brasileiro, PSB, referente ao exercício 2014. Essa é a conclusão. Finish. Nada mais havendo, não tem o aviso mais nada, então, esclarecer errado, agradecendo a presença de todos, enfim, renovando a minha consideração de muita honra estar aqui nesse dia.